Paz do Senhor para todos os nobres ministros, colegas de ministério, você que está na labuta do Mestre todos os dias, passando por grandes vitórias e conquistas. Mas, no entanto, alguns problemas e dificuldades sempre acontecem, sempre aparecem. Eu estou aqui novamente com o livro A Excelência do Ministério, de Eckhart Tolle. Eu estou no 7º capítulo. O 7º capítulo, ele trata dos pastores que enfrentam os ataques pessoais. E ele dá aqui algumas dicas para enfrentar esses ataques. A primeira dica, direto ao ponto, ele diz que nós devemos desenvolver uma falta de sensibilidade. Não que neguemos ou que vamos negar as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas nós devemos disciplinar o nosso sentimento e não levar em conta algumas ofensas. Ele diz assim: discipline-se para ignorar os tiros casuais e comentários maldosos que são dirigidos a todo líder. Ou seja, não leve em consideração muitas caras feias, muitas palavras ofensivas, alguma coisa que não é tão preocupante. Não leve em conta isso. Aprenda a desenvolver a falta de sensibilidade. Não seja um pastor tão sensível, mas entregue e coloque os pés de Jesus, e Deus tomará providência daqueles que te ofendem, te agulham, te insultam até e ficam jogando indiretas, talvez até no microfone da igreja. Aguenta um pouco, Deus vai tomar providência disso. E ele diz na segunda dica, para desenvolvermos uma memória curta. Ele diz assim: uma das melhores coisas que você pode fazer é aprender a esquecer, não as lições do passado, ele enfatiza, mas os insultos. Tem coisas que nós devemos esquecer logo, não levar em conta, perdoar. Pois ele enfatiza também: esteja disposto a perdoar e esquecer. Não é que nós sejamos hipócritas, sofremos, fomos insultados e depois já estamos tudo bem com o próximo. Isso não quer dizer hipocrisia, mas nós devemos ter maturidade para conviver com esse tipo de pessoa e não causar um problema maior. Se nós formos dar lugar e não suportar os insultos, nós não vamos viver em paz com ninguém, pois infelizmente muitos estão dispostos a nos insultar e nós devemos não levar em conta. Por isso, nós devemos ter memória curta, ter maturidade para perdoar, esquecer logo e conviver em harmonia. Embora que nós sentimos, às vezes, observamos para a pessoa que tocou no nosso coração, que tocou nas nossas emoções, nós devemos esquecer esses insultos para podermos permanecer um pouco no campo, para podermos fazer a obra com mais liberdade e não estar tão oprimido, tão obcecado para, por assim dizer, para revidar. Então, possamos suportar e ter memória curta a respeito dos insultos. Tá certo? Ele está na terceira dica: desenvolva um grupo de amigos, de fãs. São aquelas pessoas que nós sabemos que, embora que pastor não tem amigos, mas nós temos que desenvolver um grupo de membros, de pessoas que, na verdade, eles entendem a nossa vida. São aquelas pessoas que nós passamos o tempo cuidando do seu ente enfermo. São aqueles membros que nós demos a mão para eles, eles têm uma certa estima por nós. Pois todo pastor, todos nós, você, eu, todos nós temos alguns membros que têm estima por a gente. Embora que não seja uma amizade forjada, uma amizade tão firmada, mas que nós temos alguém que tem uma certa estima. E nós devemos procurar essas pessoas. Às vezes eles estão lá no recanto, às vezes, muitas das vezes, estão até esquecidos. E por nós deixamos desapercebidos aqueles que não insultam a gente, aqueles que respeitam a gente, embora que não seja um amigo verdadeiro, mas eles têm uma certa consideração para a gente. Nós devemos se aproximar deles nesse momento que muitos nos insultam, nos rejeitam, devemos fazer assim. E por último, ele dá a quarta dica: desenvolva um foco no amanhã.
não enfatize o passado. Ele disse, certa vez, perguntei a um líder de destaque como ele conseguia tolerar os insultos que vinham junto com a vida pública. A resposta dessa pessoa foi a seguinte, abre aspas, não tenho tempo para ficar amargurado, fecha aspas. Portanto, meu pastor, nós devemos ter o tempo para servir ao Senhor e trabalhar para o Senhor. E não devemos ter tempo para amargura, para ficar pensativo naquelas ofensas que sentimos. Né? Só tenho tempo para ficar melhor, disse ele. Tenha tempo para ficar melhor. Esqueça dessas dificuldades, Deus vai te dar vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai do Senhor, Deus